Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje é um momento histórico da nossa comunidade, um momento histórico da nossa diocese. Nós vamos tratar aqui da construção da nova catedral. E aqui eu estou com os protagonistas dessa grande obra, Monsenhor Claudemir e Eduardo Fausto, nosso arquiteto. Sejam bem-vindos a este programa. Obrigado. Monsenhor, começamos então com o senhor, né? O idealizador de toda essa mudança. O que vai acontecer? Eu não quero antecipar para vocês tudo, porque eu quero que o Monsenhor coloque para nós aqui. Vamos mudar a catedral? O que vai acontecer, Monsenhor? Bom, primeiro quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente nesse programa Papo de Fé, tão importante para a nossa comunidade da Catedral de Santo Antônio. Por que esta obra maravilhosa que nós estamos agora desenvolvendo aqui na nossa comunidade? Todos sabem que em 1989 a matriz foi elevada à catedral. A catedral. E isso por um desejo do Papa João Paulo II, né? Hoje São João Paulo II. Só que foi elevada a catedral, mas nós não temos uma nave da igreja adequada a uma catedral. Então nós precisamos, agora, depois já de alguns anos, né, pensar em algo que de fato venha responder às necessidades reais da nossa diocese de Osasco, uma diocese tão grande. A catedral foi elevada e agora precisamos, né, depois de todos esses anos, vir com um projeto que atenda às reais necessidades da nossa diocese. Por isso que agora nós estamos aqui com o arquiteto Fausto, que vem com essa missão de nos apresentar um belíssimo projeto para todos nós. Um desafio, Fausto. Um desafio. Para a sua carreira. Primeira catedral? Não, é a nona. Nona catedral? Nona catedral. Puxa. Então, bem, primeiro, né, agradecer o convite por ter vindo aqui, não só ter vindo aqui participar desse projeto. Nona catedral, porque são 200, ontem eu contei, para poder vir aqui, eu contei 237 igrejas no currículo, atualmente, agora nesse. Parabéns, hein? Tem santuários, mosteiros, tem muita coisa boa que aconteceu nesses anos. Mas eu concordo, na verdade, falando aqui da Catedral de Osasco, nos estudos que eu fiz, a melhor coisa foi ter visto as antigas. Você comentou sobre a história, né? Quando se tornou e tal. Porque aqui tem um caso muito interessante, que é raro nas cidades, que a igreja está colocada num eixo monumental. É quando tem uma avenida e essa avenida termina num monumento. Isso é uma coisa bastante famosa do urbanismo do século XIX. E a famosa Paris, se usa como... Ela é toda formada por esses eixos monumentais. Sempre no final, no encontro de várias vias, se encontra lá a Torre Eiffel. No encontro da outra, Arco do Triunfo. E assim por diante. Ela é formada... E não só ela, são muitas... Aqui no Brasil, Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada, tem isso e tantas outras. E aqui é exatamente a mesma coisa, com a vantagem de estar no alto ainda por cima. Então eu não lembro aqui o nome da via que chega aqui, essa que vem, que dá bem para a fachada. Antônio Agu? Antônio Agu. Exatamente, quer dizer, ela... Você é o doador, tá? Então... Ele que doou. Foi ele que doou o terreno. Olha só. Então, e é muito bonito o método que fizeram o planejamento, que é isso. Essa via vem, que havia um espaço aberto, para no final estar lá, colocada a catedral acima de tudo. Porém, a gente olha e ela não está cumprindo esse eixo hoje. Mas ela já cumpriu. Antigamente, a torre era exatamente no centro desse eixo monumental. A gente via a fachada no ponto central. Então, quem, digamos, posicionava nessa rua já via lá no topo aquela torre, aquele monumento. E hoje está deslocado. Hoje não tem mais
catedral que está construída agora não tem um centro. Tá. Ela não é simétrica, a fachada, né? Ela está colocada na torre lateral e não tem centro. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar lá e dizer, a gente tem que resgatar isso aqui. Isso aqui a gente precisa dar essa ênfase para esse eixo monumental e devolver para a cidade, né, esse monumento que a catedral foi pensada, quer dizer, o bairro, a cidade, né, não só o bairro, mas a cidade foi pensada com esse monumento no topo, no final de uma via, num eixo monumental, nome, e ela não está atualmente devolvendo isso para a cidade. Então, no seu projeto está deslocando. E agora sim, agora a gente volta para o centro. A gente volta para o centro. Agora a igreja volta a recuperar esse eixo monumental. Então agora a torre, ela está bem no centro, tem uma... Claro, a gente mantém a torre existente como uma segunda, como uma torre externa, mas agora a igreja é pensada simétrica, naquele ponto central tem a parte alta, que dá para ver nas imagens que estão sendo... Né, aqui pode ver que essa torre que vocês estão vendo aí está exatamente no ponto central da via, como é mesmo? Antônio Agu, É. que foi o doador do terreno, né, onde a catedral hoje está. E agora também o que eu acho é interessante que essa nova torre, né, é central, ela conversa com a torre já existente. Né? É isso que eu achei interessante. O que na nave atual não tem nada a ver, parece que é algo, né? Sim. Quem vê pensa que não é, né? Que não pertence à catedral, são coisas distintas, na verdade. E agora não, os dois monumentos vão conversar, né? Isso é um princípio que eu coloco muito na arquitetura, e claro, não é só meu, né? Mas o que faz uma arquitetura boa é unidade estética. É ter unidade estética. Não importa se a gente gosta ou não gosta dessa unidade. Tá. Quando tudo combina, tudo faz parte de um grande conjunto, tudo conversa, a linguagem significa que foi uma arquitetura bem pensada, uma arquitetura boa, uma arquitetura que foi pensada. Assim, tirando gostos Então é isso que acontece. Quer dizer, para poder integrar tudo, a gente tem que fazer um projeto que tanto a parte interna quanto externa, quanto a torre e o centro, tudo tenha essa linguagem única, né? Que foi essa busca. Porque dentro do projeto a gente observa, né? Que o nosso público está vendo aí, a catedral, a torre, aliás, ela também sofre uma mudança, né? Para poder se adaptar ao projeto principal, né? Exatamente. Foi aplicado vários elementos decorativos nela para que ela tenha essa mesma linguagem. E claro, assim, também tem eu acho interessante respeitar as escalas da cidade, né? Como aqui nós estamos na torre agora, inclusive. É verdade. Como a torre aqui ela é muito alta, então essa torre, a gente perde a noção dela para pedestre. Quem está andando na rua perde a escala que é muito alta. Então, essa aqui é para a cidade. Então foi interessante criar um ponto, digamos, de ênfase para a cidade. Então essa aqui é muito alta, então é para quem está lá longe enxergar, a catedral está lá. Lá está o centro da diocese, lá está o local para a chamada da Boa Nova do Evangelho, né, que é o símbolo, que é o principal símbolo, né, simbologia da torre. Está lá longe. Mas para quem está aqui, no bairro, tem essa segunda torre que é a da fachada, que é para quem está transitando aqui. Então, quem está aqui enxerga essa torre que é da escala mais, digamos, do pedestre, a escala de quem está próximo à catedral. E essa aqui foi transformada para que ela seja... Essa questão da unidade estética e da torre, tem até uma questão interessante que, a princípio, conversando com o Monsenhor e com o Edson, comentaram da gente excluir essa torre. Porque como ela tem um formato de um prédio e tal, e ela está independente, a gente vai fazer o projeto somente, né, da catedral, e ali criar uma catedral nova, criando aquela parte central, e esse prédio ser isolado, como se fosse um prédio mesmo, fora. Mas, nossa, já tem uma estrutura de campanário, já tem altura, tudo que a gente precisa, e geralmente a gente quer de um campanário, quer ser um campanário alto. Então eu pensei exatamente separar isso em duas escalas, em ter essa torre aqui, ser o campanário para a cidade, na escala da cidade, que é muito alta. Por isso o pedestre, as pessoas que cruzam lá, não tem domínio desse espaço, não consegue olhar para cima e enxergar com facilidade essa torre. Então essa torre é para quem está lá de longe enxergar
É a torre que é a simbologia chamada Boa Nova do Evangelho. E entender também que ali é a sede da diocese e ter essa imponência, né, da catedral para a cidade. E essa torre nova, que é essa torre do centro, aí sim, é central, né, que está centralizada, aí essa torre que é para a escala humana, que é para quem está transitando, que é a maioria do povo, na verdade, né? Tanto de carro quanto a pé, e que seja visível que essa é a que contemple, mas tudo num conjunto nessa unidade estética que a gente E o campanário continuará na torre. continuará Nesta na torre. aqui. A ideia foi tentar essa parte de infraestrutura, quanto mais que puder deixar como está, o que está funcionando, melhor. Melhor, eu prefiro. Já está Tá com funcionando, sino tá automatizado, dando já certo. tem toda uma. Então é bom manter. Olha, o que eu acho interessante, Fausto, é que nesse projeto atual você consegue recuperar a memória afetiva da primeira igreja aqui, né? Isso é muito interessante, porque nas publicações, muitas das vezes que acontecem na festa, principalmente de Santo Antônio, aqui em Osasco, o pessoal nas publicações traz essa memória da igreja Sim. A igreja antiga. e não da atual, né? E outro aspecto que eu vejo que eu acho muito interessante é justamente isso, quer dizer, você subindo ali a Antônio Agu, você olhando para a torre, você já vai logo identificar, é a catedral, o que não ocorre, por exemplo, hoje, né? Sim. As pessoas logo identificam a igreja catedral, a igreja mãe da Diocese de Osasco. Quer dizer, de qualquer ponto da cidade a gente Qualquer consegue ponto. ver essa torre, né? Esta onde nós estamos. E quem vem da Antônio Agu vê a igreja mesmo, E né? até essa busca por uma linguagem mais tradicional foi nessa ideia. Porque aqui já tem muitos prédios modernos, retos, então buscar uma linguagem um pouco mais tradicional, buscar esses elementos é para se diferenciar. Para que a gente entenda que aqui é uma torre de igreja, não é mais um prédio no meio de outros, né? Inclusive, aproveitando que a gente está falando desse assunto, eu acho que o senhor poderia falar um pouco sobre o histórico aí dos prédios, agora o quarto prédio, né? Dessa história dessas três, até chegar, esse é o terceiro prédio, no caso, né? O atual é o terceiro. Terceiro. Antes teve uma primeira igreja, que agora foi construída, que é essa que está na memória afetiva do povo, que é no estilo barroco, né? Que foi um estilo barroco. O pessoal, né, falava muito dessa igreja, mas ela tornou-se pequena, né? Tornou-se pequena. E foi necessário, então, pensar num outro projeto. Por que tornou-se pequena? Porque na verdade, o município ele foi se desenvolvendo e crescendo ao redor da igreja, entendeu? Ao redor da igreja. Aí construiu-se uma segunda, um pouco maior, que depois de um tempo também não comportava Ficou mais pequena de novo. as pessoas, né? Ficou pequena. Por isso que depois houve-se a necessidade, por ser uma matriz, inclusive da região, porque nós éramos até então ali a região episcopal. Então Certo. pensou-se numa igreja maior. E agora nós estamos numa quarta etapa, visto que há uma necessidade de ampliarmos, de crescermos, porque agora somos uma matriz diocesana e já não comporta mais, inclusive para as celebrações diocesanas, tudo essa nave que nós temos não comporta mais o povo congregado. Por isso há necessidade, né, Isso que eu ampliar. estou falando, moço, nos chama a atenção, porque claro que esse programa vai para o mundo todo, na verdade, né? A Catedral de Santo Antônio não é só uma catedral, né? Ela tem uma comunidade, ela é uma matriz. Como é que é isso, moço? A Catedral de Santo Antônio, ela é diferente da maioria das catedrais, vamos assim dizer. Por quê? Ela tem uma comunidade paroquial. Ela tem uma vida com várias pastorais, né?
com movimentos, com associações, né? Então, é uma comunidade assim muito grande, com mais de 30 pastorais bem grande, né? em movimentos, né? Então, eu costumo dizer para o povo quando me perguntam, né? Eu sou pároco da paróquia Santo Antônio, cura da catedral, porque é a igreja mãe, e vigário geral, porque estou no governo com Dom João. É isso aí. O senhor acumula todas as funções. Mas pelo jeito, então, nós vamos ter que mexer em tudo isso nessa obra, quer dizer, trocar a peça com o motor funcionando, né, meu senhor? Assim, a catedral não vai parar, né? Não. De fato, as nossas atividades paroquiais, vamos continuar. É óbvio que, por um tempo, né, nós vamos ter que criar um espaço provisório para congregar o povo. Já estamos planejando isso, né? Esse espaço provisório. Creio que vamos aí por uns 2 ou 3 anos, né? Nesse espaço provisório, mas depois retomaremos as nossas atividades no local onde hoje está, né, construída a nave. Mas, Fausto, vamos falar um pouquinho dessa arquitetura, desse interior da... O que você idealizou para nós nesse projeto que está sendo aqui apresentado para os nossos espectadores? Então, falando do espaço para o culto divino, né, que é como no direito canônico chamam os projetos, porque pode ser catedral, pode ser igreja, pode ser capela, pode ser, né? Falando especificamente dele, porque é um projeto maior, né? Um projeto que tem parte da cúria junto, tem também garagens, mas falando especificamente da catedral em si, né? Do espaço para culto. O maior desafio foi utilizar o terreno da forma que coubesse o máximo de pessoas possíveis. Então tem realmente mezaninos grandes, além da ocupação máxima, tem mezaninos grandes, apesar que o povo ali, quando pensa no mezanino, acaba pensando no mezanino como o que tem hoje na catedral, mas não é daquele jeito. Né? Não, é um mezanino escalonado. Eu acho que o mais fácil de lembrar é como um estádio de futebol, né? Que tem aquele escalonado para que todos consigam pertencer à missa, né? Que entendam que estão participando, né, da missa, que não tenha que ninguém fique de fora. E falando em linguagem, até interessante que o Monsenhor falou sobre o barroco, né? Teve um pouco dessa busca pela forma barroca, não pela questão dos adornos e tudo isso, mas pela forma. Porque as igrejas barrocas elas eram feitas em elipses, em plantas de elipses. E essas elipses eram muito úteis no espaço sagrado para criar, digamos, essa... Como é que eu vou dizer? Essa hierarquia do divino. Então, mostrando que o presbitério tem o Santíssimo, tem o altar, tem a nave, quer dizer, tudo é sagrado, mas tudo vai ficando cada vez mais sagrado. Então, existe uma elipse central, que, olhando aí dá para ver que essa elipse central ela é colocada realmente para enfatizar o centro, porque a igreja é muito grande. Então, para não criar aquele espaço vazio e que tem um altarzinho lá no meio, né? Mesmo que o altar seja grande, o altar é grande, mas não tem como a gente visualizar numa igreja tão grande. Imagina, uma igreja para 3.800 pessoas. Puxa. Como é que a gente vai enxergar aquele altarzinho? Se você vê a Basílica de São Pedro, eles colocaram um baldaquino. Isso. Que é aquele... Para quê? Porque é tão grande que para centralizar o altar é colocado um baldaquino para dizer, ó, tá aqui o ponto de interesse, aqui o ponto central. E ali eu criei essa elipse em torno para que a gente centralize o altar. E aí, aproveitando essa ideia do barroco, existe uma técnica do barroco que a gente conhece bem, que tem aqui no Brasil também, em igrejas barrocas, que é o trompe-l'oeil. Eu não sei falar, mas é aquela técnica que se faz nos forros, que faz uma pintura que parece, que engana o olho, parecendo que a gente que continua subindo. Uma perspectiva. Uma perspectiva que sobe e a gente enxerga o céu, como se o céu estivesse se abrindo, e assim lá são feitos vários desenhos conforme o padroeiro, conforme a gente olha para cima, vai, por exemplo, o pilar acaba aqui, depois eles fazem uma perspectiva do pilar como se os pilares continuassem, em cima estivesse aberto o teto e a gente estivesse vendo o reino dos céus.
Bacana. Então, eu busquei isso de forma agora, claro, mais moderna, mais simplificada. Tem um desenho no forro dessa igreja que é como se o céu estivesse se abrindo. Então tem um buraco central e ele vai se abrindo, assim, pegando essa ideia do barroco. E nisso que eu usei daí a simbologia da escada de Jacó. Que é a escada de Jacó do Gênesis. Peraí que eu tenho aqui a passagem específica. Aqui, ó. No Gênesis 28, de 10 a 12. Ó. Jacó chegou a um lugar e passou a noite. Serviu-se como travesseiro de uma pedra e teve um sonho. Via uma escada, vou ver comentado na escada, que apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E no alto estava o Senhor. Então veja que interessante. Se a igreja, ou mais especificamente, se o momento ali da transubstanciação, esse milagre que acontece em todas as missas, é esse momento que o céu toca a terra, é o momento que tem essa troca. Então essa escada, vê que a escada de Jacó, ele não fala de um único, fala sobe e desce, né? Sobe e desce. Sobe e desce, quer dizer, duas né? vias, né? Então a gente vê o céu se abrindo, nessa ideia do trompe-l'oeil, e que essa escada sobe e desce. Então é nesse momento, enfatizando esse momento específico E essa escada, ela seria posicionada? Ela é posicionada exatamente nessa abertura desse céu. Nessa abertura. É como se essa escada estivesse subindo e tocando, e abrindo o céu, e assim a gente tem esse momento dessa troca, né? Desse momento. Eu vejo também o quê? Toda a Assembleia reunida atrás desse altar, sendo gestada toda a Assembleia para o céu, não é? Ao redor do altar. Por isso que eu falei para você, a primeira vez que eu vi, que eu me senti ali, eu via um útero, né? Um útero. Eu cheguei a dizer um útero materno de E eu acho que esse é o principal motivo por que usar essas simbologias bíblicas antigas, que se abre para muitas coisas. Sim. Muitas coisas. Eu falei aqui da transubstanciação, mas pode ser sempre que tem essa ideia do céu, dessa ligação do céu com a terra, tanto que eu botei o crucifixo bem no centro, bem no meio dessa escada, para mostrar que quem foi que fez essa transição, né? Quem foi que veio de cima e desceu. Porque é ele que nos eterniza. Exatamente. Só o Cristo, com ele. Quer dizer, um retorno também à origem, né? Sim. Retorno à origem. Quer dizer, tudo isso, essa simbologia vai levar as pessoas a sentirem isso, né? E talvez seja uma coisa que falta hoje na catedral. Ela está bastante, digamos, focada nas imagens dos santos, que são muito bonitas e tal, mas não tem a arquitetura em si, ela não está contando uma história como porque a dessa forma. Ela precisa ajudar as pessoas a rezar, né? A esse contato íntimo, profundo com Deus, né? Então eu acho que tenho certeza que esse projeto contempla isso hoje. Né? Outro detalhe, a gente está conversando aqui muito sobre a ideia de ser o centro da diocese, de ser uma catedral. Isso aí também, claro, obviamente a cátedra está logo à frente dessa escada, para dar essa ênfase, que inclusive está lá no cerimonial dos bispos, no documento dizendo que a cátedra deve estar disposta de uma forma que toda a assembleia saiba que ali está. Afinal de contas, o nome é catedral por causa dessa cadeira, né? Então, assim, esse trono é o que faz desse lugar, né, tão único, né? Tão específico. Mas eu fiz ali uma pequena homenagem, digamos, simbólica, né, para a questão de ser uma catedral, que no piso tem uma simbologia anterior a essa, que eu acho até mais importante, que são dos 4 rios do paraíso, que brotam do altar e espalham pela assembleia, simbolizando essa... eu sei que falar a palavra proselitismo, os políticos roubaram essa palavra proselitismo da gente como uma coisa ruim, mas proselitismo é expandir a fé, na verdade. Então esse proselitismo cristão católico que espalhou pelo mundo, já que a gente está falando do barroco, né, que já é uma arquitetura que os impérios ibéricos espalharam
espalharam pelo mundo inteiro uma linguagem, também o cristianismo foi junto com essa mesma linguagem. Então, essa ideia de 4 rios do paraíso que brotam do altar e que levam os milagres pelo mundo, esse é uma dessa simbologia desses 4. E veja que ele desce as escadas, então parecendo como se fosse uma fonte mesmo, algo, uma cachoeira. Mas do outro sentido, nos 4, tem no outro sentido, quase como se fosse um X, assim, né? Tem os outros pontos. E ali formam os 4 pontos cardeais, que ali está realmente na posição norte, sul, leste, oeste. Ah, tá. Que é a coisa do centro da diocese. Então, ali é o centro que mostra norte, sul, leste, oeste, mostrando que ali é a bússola, né? Que essa catedral é a bússola da diocese. Uhum. Mas eu também, quando você falou isso, eu tive um outro pensamento também. Uhum. Vai nessa linha, né? Eu acho que é da água que jorra do templo. E esta água que jorra do templo, que é, lógico, o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra, que vai gerando a vida. Vai gerando a vida. É isso que na hora você colocou, que eu acho muito importante, isso também, que você coloque muito profundo, mas também eu vejo um pouco esta dimensão, entendeu? Essa água, a palavra de Deus que vai transformando vida quantas pessoas têm a sua vida transformada, modificada a partir da palavra e vai buscando a partir da palavra o sentido de viver, de peregrinar aqui. Entendeu? Vai se encontrando. Conversão, ela é diária, né? Ela é diária. É. A partir desta água, que é fonte de vida para nós todos. E não é fonte de vida só para Deus. Já começa aqui essa fonte de vida. Que é viver o reino aqui. Né? Uhum. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Dentro desse simbolismo também nós temos uma porta, né? A porta... Seria a porta santa essa aqui? Seria, porque, na verdade, essa porta foi porque, assim, o padroeiro, ele está presente, tanto que tem a capela para os dois, para o padroeiro e copadroeiro, que se diz, né? Uhum. São João Paulo II e Santo Antônio, um de cada lado, são capelas grandes, bonitas, que tem, digamos, a nobreza que precisa ser dada. Mas a gente sempre tem que seguir o cristocentrismo. Tá. Então pode ver que toda essa simbologia está sempre focada em Cristo. Então a única coisa que está no centro da igreja que tem essa simbologia do padroeiro é a porta. Que daí a porta de uma forma até mais singela, a porta de uma forma mais... Porque ali está desenhado tanto a nogueira, que é um símbolo até menos conhecido, mas o principal, que é o lírio. Uhum. Tá também nesse desenho que, se você olhar, veja que é uma porta alta, claro, uma porta grande, mostrando essa entrada da igreja, enfatizando a entrada da catedral, tendo escala de porta de catedral, tem lá desenhado, o padroeiro está lá no lírio, que simboliza essa pureza, simboliza também que ele é um doutor da igreja também, né? Agora, a catedral, pelo tamanho, né, pela importância, vai ter estacionamentos, como é que vai ser a outra estrutura? Porque nós estamos falando aqui de pastoral e a igreja tem toda uma administração. Né? Antes de você entrar aí, posso fazer um comentário? Opa, sem dúvida. Eu lembrei de Dom Ercílio. Nosso, saudoso bispo. Dom Ercílio sempre, quando a gente às vezes ia na igreja, que ele chegava assim, ele falava, aqui é a porta é Cristo. Tá vendo? A porta é Cristo. Eu não esqueço isso. Né? Por isso, até ele dizia assim, por isso que a porta de uma igreja tem que ser aqui, meu Senhor, central, no meio, porque é por ele que nós entramos. Agora ele falando da porta, lembrou essa lembrança de Dom Ercílio. Aliás, bom lembrar que a gente fez um processo de um átrio ali, né? Essa porta que a gente está falando é a porta solene, que é a porta interna. Tem uma porta externa, portas laterais, que é para o barulho da rua. Tem tudo isso a gente está falando da simbologia, que é a parte mais divertida, mas tem todas questões técnicas também que foram resolvidas nesse processo. Mas então essa parte estrutural de administração, salas de catequese, enfim, está se pensando nisso nesse projeto, em estacionamento? Tanto que a parte boa aí foi esse declive no terreno. Que a igreja, que a catedral atual mesmo, ela já está acima do nível da rua. Tá. Então a gente conseguiu fazer o nível abaixo,
ainda de acesso direto, sem ser um subsolo. Então a secretaria, vamos lá, vamos lembrar o que tem lá embaixo. Tem secretaria, tem a sacristia, toda a gente, para aumentar os lugares, a gente colocou lá para baixo. Mas nesse acesso direto da rua, que o povo pode estar diretamente, tem uma secretaria, uma praça de alimentação, né, com cozinha industrial e tem um plenário, tem sala de atendimento, tanto do bispo quanto do pároco. Tem outras, quer dizer, tem várias salas de atendimento. Tem uma estrutura de atendimento direto do público, direto. Né, é bem específico do público. Porque já tem um prédio da Cúria administrativo mais preparado para isso. Mas e são espaços generosos. Então, pensando num santuário, então tem um espaço que serve bem. Quem chegar aqui na catedral a partir de agora tem um local para, digamos, para adentrar e permanecer lá, não precisa ir direto, digamos, ou foi para a catedral e quer fazer outra coisa, vai ter um espaço que vai acolher essas pessoas E é bom que isso não é enterrado, nem embaixo da terra. Então tem janela, tudo visível. Agora, eu acho importante reforçar isso que o Fausto acabou de falar. Nós estamos construindo uma nova catedral, né? Mas já com todas as condições necessárias para vir a ser um santuário futuramente. Isso é muito importante. Ou seja, se no futuro ela for elevada, a catedral, a um santuário, nós já temos as condições ali necessárias para isso. Não vai precisar mexer mais em nada, né? Na questão de arquitetônica, assim por diante. Mais alguma coisa, Fausto? Dentro da sua criação aí? Deixa eu ver algo que eu tenho esquecido de falar. Não, na verdade, só lembrando que tem tanto que dentro do espaço litúrgico está contemplado tudo, né? Desde batistério tem até a capela de Nossa Senhora Aparecida lá, também foi contemplada, até que eu lembrei dela agora. Então, assim, é bem completo, e uma coisa que também a gente fez questão de colocar colocar o padroeiro, que eu comentava sobre o padroeiro, né? O padroeiro está na fachada também, dando essas boas-vindas, porque é uma coisa bem diferente e específica dessa catedral, que é uma das poucas catedrais que é mais lembrada pelo nome do padroeiro, pelo nome dela mesmo. A maioria dos locais, assim, é catedral de tal lugar. É a catedral de... Aqui não, aqui todo mundo fala Catedral Santo Antônio. Quase ninguém fala Catedral de Osasco. Fala Catedral Santo Antônio. É por isso que até a gente fala muitas vezes isso, né? Porque a gente fala Catedral de Santo Antônio, quem está aqui não precisa falar que é de Osasco, né? E as pessoas da região também, quando falam em Catedral de Santo Antônio, já remete aqui a esse local. E dá para notar, por exemplo, Catedral do Rio de Janeiro é Catedral do Rio de Janeiro, todo mundo fala assim, quase ninguém fala São Sebastião, né? Catedral de Brasília. De Brasília, sempre, no geral é assim, e aqui até quando está escrito, sei lá, no Google Maps, está escrito Catedral Santo Antônio. Então é legal que ele esteja lá na fachada mostrando. Sabe aquela aqui é a Catedral Santo Antônio, tem o Santo Antônio na frente, ele tá dando as boas-vindas do padroeiro. Agora, aqui como é uma catedral, claro que nós vamos ter missas diocesanas, e aí nós temos 120 padres, Monsenhor, nós temos mais ou menos. Sim. Vai comportar 176 lugares para os padres. 176 lugares para padres. Então, assim, isso aí foi outra questão pensado, já desde o começo. E uma outra coisa também que seria interessante Fausto, além de termos Santo Antônio na entrada, uma capela para Santo Antônio, nós vamos também ter a vida de Santo Antônio contada nos vitrais. Os vitrais, exato. Né? Acho que isso também seria interessante. Porque às vezes o povo pergunta, né? Como é que vai? Qual é a identificação? Então são essas a identificação. Ele na entrada, na capela, e depois os milagres, né? A vida dele sendo contada nos vitrais. Legal. Muito bom.
Bom, eu quero agradecer aqui o Fausto, nosso arquiteto. Muito bom estar contigo. Obrigado por essa entrevista. E o nosso pároco, Monsenhor Claudemir. Uma satisfação tê-lo sempre aqui conosco. Eu peço, Monsenhor, uma bênção para todos aqueles que nos assistem, para nós que estamos aqui e para essa obra que vai ser realizada. Vamos pedir. E tem coisa melhor que a bênção de Deus sobre todos nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Santo Antônio, nosso querido padroeiro, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. 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 Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros intercedei da justiça e da esperança. Intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus.